Apenas imagine você na praia, especificamente no mar, tomando um banho, relaxando e se divertindo, até que um tubarão lhe ataque. Imagine sentir as mordidas em sua perna. Imagine aqueles dentes cerrados arrancando partes de seu corpo. Bom, com certeza não é uma boa experiência. Mas e se eu lhe disser que esta situação poderia ser pior? Na verdade, pode ser pior. Agora imagine ser atacado por uma sagaz besta, especificamente um tubarão com cerca de 10 metros. Pense apenas em se deparar com essa imensa besta marinha. Bom, foi o que aconteceu com algumas pessoas. Conheça o enorme tubarão submarino, um tubarão que viveria nas águas da África do Sul, onde teria sua própria forma de capturar suas presas. E neste mini documentário, você verá toda a história do lendário tubarão submarino. Mas antes, curta o vídeo e compartilhe, pois desse jeito você me dará um apoio gigantesco na plataforma. Eu agradeço muito a você, agora chega de enrolação e vamos logo começar. Tudo iniciou-se em 1996, onde um capitão deparou-se com uma besta. O pescador teria lançado um arpão na criatura, e assim teria feito uma grande cicatriz acima do olho do animal. Segundo o capitão, o tubarão tinha cerca de 10 metros de comprimento. Outro relato foi o de uma mulher que afirmou ter visto o tubarão imóvel em frente a um grupo de golfinhos. Aí descobrimos o modo de ataque do tal tubarão submarino, como foi apelidado. A maioria dos tubarões geralmente rodeiam suas presas para então atacar, mas os movimentos feitos na água geram vibrações que podem alertar as presas, fazendo com que fujam com uma relativa facilidade. Já o submarino teria seu próprio jeito de atacar, onde o mesmo se posicionaria em frente à presa e ficaria praticamente imóvel, apenas balançando lentamente na nadadeira. Desse jeito, impediria a criação de imensas vibrações, assim as presas ficariam em menor alerta, e quando ela se distraísse, o submarino atacaria e saciaria sua fome. Existem inúmeros relatos do tubarão submarino dentre 40 anos, e só para constar, tubarões podem viver muito tempo, talvez até 70 anos, mas algo intrigante é que em todos os relatos a aparência e o comportamento do animal é sempre o mesmo, se provando ser o mesmo tubarão. O grande tubarão também já foi flagrado por câmeras de segurança de uma fábrica industrial, onde vemos seu tamanho, que é gigante. E não demorou muito para o tubarão submarino fazer seu mais letal ataque. Um grupo de turistas estavam fazendo um passeio de barco nas águas da África do Sul, e passaram por uma região de caça dos tubarões. Ou seja, era um local muito perigoso, e o pior é que o barco bateu seu casco em uma pedra, assim o meio de transporte começou a afundar. Uma equipe de resgate foi acionada e logo chegou ao lugar, mas o pior é que era noite e diversos tubarões apareceram. Havia muitos de variadas espécies, mas de repente os tubarões desapareceram. Eles haviam fugido daquelas águas, e logo todos perceberam que uma criatura maior surgiria. Existe uma hierarquia entre os tubarões. Quando existe um maior tubarão envolto por outros menores, os pequenos fogem e ficam distantes do alfa. E apenas adivinhem, o grande predador era o tubarão submarino e começou a perseguir, de um jeito surpreendentemente calmo, um homem que logo foi devorado. Após isso, uma boia imensa foi colocada na água para ajudar os turistas a se segurarem e não se afogarem. Uma moça então foi e segurou-se no objeto e foi puxada pelo tubarão submarino. O mesmo era tão forte que puxou a boia junto, inclusive conseguiu mantê-la ao fundo d'água por alguns segundos. Assim percebemos a tamanha força do animal. Quase todos os turistas haviam sido resgatados, mas ainda tinham alguns a serem pegos, estes que estavam presos no galpão do barco. Um grupo de mergulhadores conseguiram uma gaiola à prova de tubarões, e nela mergulharam. Os homens observaram em volta e o tubarão submarino não estava presente. Então os mergulhadores saíram da gaiola, foram em direção ao barco, até que o tubarão submarino passou em frente a eles. E o animal era gigantesco, a ponto de que o mergulhador proferiu diversos palavrões de tão abismado que estava. A equipe conseguiu resgatar as pessoas e colocaram nelas tanques de oxigênio para os turistas conseguirem respirar. Os mergulhadores, junto com as vítimas, nadaram até a gaiola e entraram nela, até que quando a gaiola estava sendo puxada para cima, o tubarão submarino atacou a mesma, a abocanhando fortemente, inclusive quase a destroçando. Mas felizmente, quase todos conseguiram escapar bem e sem ferimentos, apesar de algumas pessoas não terem tido a sorte de sobreviver.
Após isso, o tubarão submarino popularizou-se ainda mais, e o mesmo virou, digamos que, celebridade após ter sido feito um documentário onde uma equipe de cientistas teorizam sobre o animal e tentam gravá-lo. Inclusive, segundo o documentário, conseguiram, apesar do programa ser romantizado em diversos momentos, ou seja, não é algo muito confiável. Fazendo assim, no programa eles conseguem chamar a atenção do submarino, colocando iscas e também criando uma isca falsa de baleia. Depois disso, ocorreram alguns outros relatos de um tubarão submarino. Inclusive, uma dupla de pescadores avistaram uma baleia morta partida ao meio na beira de uma praia. Algumas pessoas afirmam ser obra do tal tubarão submarino. Mas a pergunta que não quer calar: mas a que enfim deu o tubarão submarino? Bom, segundo todos, o tubarão submarino simplesmente desapareceu. Coisa que pode parecer meio esquisita, e que na verdade é muito esquisita. O tubarão submarino simplesmente desapareceu e nunca mais foi encontrado. Talvez tenha sido devorado por outro predador? Pode ser também, mas não sabemos ao certo o que ocorreu com o grande tubarão. Mas a pergunta que não quer calar: o que é o tubarão submarino? É o que veremos agora. Primeira possibilidade: um megalodon. Muitos falam que o submarino poderia ser um megalodon vivo, coisa que, convenhamos, é improvável. O tamanho de ambos não batem. O megalodon era capaz de atingir 20 metros, enquanto o submarino, segundo estudos, teria 10 metros de comprimento. Mas o que traz uma confiança ainda maior na suposição de que o megalodon ainda está vivo são diversas espécies marinhas pré-históricas que se acreditavam extintas, mas que ainda estão vivas, como o tubarão-cobra, albafar, boca-grande, além de espécies de peixe como o selecanthus. Mas é improvável que uma espécie grande dessa ainda estivesse viva entre nós. Para isso, o megalodon teria que passar por uma adaptação e evolução, esta que não descobrimos ainda, apesar de que também, nas zonas abissais foram avistados algumas suposições de megalodon, como por exemplo, em uma gravação feita por uma câmera lá nas profundezas, onde se mostra uma barbatana nadando rapidamente ao fundo. Segunda possibilidade: mutação genética. Alguns acreditam que talvez o tubarão submarino seria uma mutação genética. Talvez o animal seja apenas um tubarão branco que cresceu acima do normal. Isso acontece em casos de exemplares de espécies que crescem um pouco acima do normal. É algo comum de se acontecer. Ou seja, ao invés de atingir os padrões de 4 a 6 metros de um tubarão, teria atingido os seus 10 metros, além de ter desenvolvido seu próprio jeito de caçar. Outros dizem que talvez seja uma nova espécie. Isso faz sentido, já que evoluções acontecem, assim gerando novas espécies, mas de fato não temos certeza do que o tubarão submarino é de fato. A terceira possibilidade: contos de pescador. Bom, nós sabemos que pescadores têm mania de romantizar tudo o que acontece, tudo o que eles passam. Por exemplo, temos o Kraken. O Kraken foi uma grande lula gigante que surgiu, que destroçava barcos. Mas hoje em dia acredita-se que o Kraken de fato seria real, mas que não seria exatamente uma imensa lula. Sim, provavelmente teria sido lulas colossais ou gigantes avistadas por pescadores, sendo que eles romantizaram todo o bocado que teriam passado com elas. Isso é algo que acontece. Talvez os tubarões que tenham sido avistados, na verdade, não se passam de uma farsa. Tenham sido apenas tubarões brancos normais que os pescadores romantizaram, ou seja, ao invés de terem dito que de fato eles eram, romantizaram completamente a história, o tornando uma besta implacável. Mas enquanto o ataque que o tubarão fez aos turistas, talvez tenha sido tudo uma farsa também. Bom, nós sabemos que o documentário é algo muito romantizado, ou seja, muitos depoimentos dele podem ser, na verdade, falsos. Ou seja, podemos resumir a história do tubarão submarino como apenas um mero conto de pescador. Não se sabe ao certo o que é de fato o tubarão submarino. É algo que todos nós tentamos descobrir, mas que não estamos conseguindo até o momento. Apesar de que recentemente foram registrados diversos tubarões brancos mortos por predadores maiores. Cientistas afirmaram que os tais predadores seriam orcas, que estariam migrando para águas da Austrália e devorando os tubarões brancos. Mas alguns afirmam que talvez não sejam orcas, e sim sejam coisas maiores. Talvez tubarões similares ao submarino, uma nova espécie, ou talvez até mesmo um megalodon. Mas e você? O que você acha que é o tubarão submarino? Acha que ele é real? Acha que é um conto de pescador? Ou acha que talvez seja até mesmo um megalodon vivo? Bom, nos diga nos comentários para sabermos sua opinião. Então, bom, meus amigos, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, pois desse jeito vocês me darão um apoio gigantesco. Eu agradeço muito a vocês por terem assistido e adiós.